Hoje eu estou em São Paulo, no bairro da Moca, para conhecer a operação de vendas e de aluguel da imobiliária Castan. É uma empresa familiar, como tantas no nosso Brasil, que vem se transformando continuamente através de uma gestão muito bem dividida, muito bem organizada entre locação, administração e vendas. O Por Dentro da Imobiliária está em São Paulo, na Moca, na imobiliária Castan. E participando conosco nesse processo de transformação do mercado imobiliário, eu quero citar a Alpop, a Pipemov, a Auxiliadora Predial, Laís, Credialuga, Arbitralis e Remax. Bem-vindos a mais um Por Dentro da Imobiliária. Uma pausa rápida no seu voo para um aviso importante. Você pode até colocar o celular no modo avião para ouvir esse episódio com tranquilidade, mas a sua imobiliária não pode parar. É para isso que a inteligência artificial da Laís serve. Enquanto você ouve a gente, a Laís está lá, atendendo e qualificando seus leads e pré-agendando visitas para o seu time, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Conheça a IA que trabalha enquanto você voa. Acesse www.lais.ai ou o link na descrição do episódio e saiba mais. Oi, pessoal. Olá, Renata. Prazer estar aqui com vocês. O prazer é nosso. Prazer é nosso aqui no Moto Avião. Gente, estou aqui com a família Castan, da imobiliária Castan, especialistas aqui na Zona Leste, na região da Moca, em São Paulo. Seu Castan, Ana Paula, Júnior, obrigada por receberem aqui o Modo Avião nesse nosso quadro Por Dentro da Imobiliária. Obrigado, Renata. Bem-vinda. Vamos lá então, conhecer? Vamos lá. Então vamos lá. Que legal. Na verdade, é uma sorte, né? Hoje eu não esperava encontrar aqui o fundador da imobiliária, seu Castan. Que alegria, né? Nos encontramos. Satisfação para nós estar recebendo a cúpula aqui, que está fazendo essa reportagem aqui conosco. Puxa, nós sentimos muito orgulhosos. Que lindo. Nós também. Eu tive o prazer de conhecer vocês, já faz um bom tempo, estive aqui. Um pouquinho antes da pandemia, Um pouco né? antes da pandemia, isso aí. E fico feliz de ver, né, tantas mudanças aqui, vocês continuarem aí, os três, com o apoio da equipe, fazendo da Castan aí cada vez um sucesso maior aqui na região, né? Sim. Para quem não conhece, a Castan é uma imobiliária que já tem quase 30 anos de mercado. E eles estão muito focados aqui na Moca, em São Paulo. Então nós estamos aqui para conhecer um pouquinho mais dessa operação e dessa organização aqui deles, porque uma das questões que eu acho mais interessantes, né, é vocês, desde muito cedo, terem separado a gestão, né, as operações, em gestões diferentes. A Ana Paula, focada em locação, fundou essa área, inclusive aqui, e o Júnior tocando à frente de vendas aí, né, mais de 20 anos aí na empresa, certo? Verdade. E tudo começou aqui, quase 30 anos, com o seu Castan. Tem um detalhe também importante, que eu sou arquiteto. E teve situações, tá? E tem situações que eles vendem o terreno, eu faço o projeto, Olha só. aí o prédio é construído por construtora, aí depois ele é posto à venda e locação. Aí os dois entram de novo, você entendeu? E fazem a venda. Então vocês fazem, na verdade, Faz- é um trio faz- é um aqui, trio, atuando. Trabalho em conjunto. Então faz um trabalho conjunto e nos finalmente é o ganha-ganha, né? Todo mundo ganha. Sim. Que legal, Tá certo. muito interessante isso. E, Júnior, você começou aqui muito novinho também, né? Comecei E com 18 anos. E era uma operação ainda incipiente, foi começado... Meu ele. pai era o meu gerente. Que legal. Eu gostaria de corrigir. Você não começou com 18 anos. Você começou com 16 anos. Verdade. Você 16 foi anos. office boy. Office boy. Aí 16 anos fui depois- office boy, fui já recepcionista. Isso. Aí depois, com 18 anos, que você pediu Comecei para na ser corretagem. para ser corretor. E a Ana também foi corretora, né, Ana? Também. Na área de vendas. Isso, eu entrei com 19 anos, acho que foi. Aí eu entrei ajudando meu pai primeiro na arquitetura, recepção também, logo na sequência já
Iniciei na corretagem, também o Júnior já era gerente na época, então ele era meu gerente. E aí foi quando eu iniciei a parte da corretagem de vendas, que eu fiquei ali por quase 10 anos. Excelente. E uma coisa também que eu acho interessante, falei antes, né, essa divisão de vocês muito clara entre, né, você toca a operação de locação, o Júnior toca a operação de vendas, temos também a arquitetura ali contribuindo, mas eu queria entender hoje o que une vocês em termos de posicionamento, né, porque eu comentei antes, vocês são focados na região da Mooca, vocês delimitaram geograficamente um território e eu entendo que isso é uma coisa que vocês têm em comum nas duas operações, né, esse foco num posicionamento geográfico. Sim, essa parte do nosso foco ser na região da Mooca e região, né? Então a Mooca ela é pequena, então a gente tem outros bairros também no entorno, onde a venda ela abrange um pouco maior esse raio. A locação é mais específica ainda pelo nosso modelo de negócio, então a gente é um raio um pouquinho menor, mas isso a gente tem bastante em comum desse foco ser bem regional, atuar nessa parte aqui da Mooca e região. Que na verdade foi uma estratégia que a gente criou desde lá de trás para poder de fato ter uma força dentro desses bairros, que é, vamos falar aí de Mooca, Tatuapé e Vila Prudente, né, que é onde a gente mais atua, né, e a gente direciona também para os corretores e gerentes estarem sempre focando nessa região, que é onde a gente consegue, se o imóvel não serviu por algum motivo para um cliente, a gente consegue ter um leque de opções dentro do bairro, e a gente sempre focou dessa forma, que deu certo e a gente continua assim, né? Sim, bem segmentado. E é interessante porque isso também imagino que seja uma força competitiva, considerando, nós estamos falando de mercado, o maior mercado do Brasil, São Paulo, uma cidade gigante, e a gente também tem uma concorrência bastante expressiva aqui, né? Então, acho que essa questão do nicho recortado é sobrevivência, inclusive, né? É onde eu acho que a gente de fato se diferencia do mercado dentro desses bairros, né? E outra coisa também que eu sei que vocês fazem muito bem é buscar equilibrar o atendimento humanizado com tecnologia também. Outro ponto que une as duas operações. Gostamos. Gostamos bastante das novidades, tecnologia, tudo que tem no mercado a gente está sempre atento para implantar mesmo. E o mercado imobiliário, ele é humano, né? Então não tem como a gente falar em substituição, nem é essa a nossa ideia. Mas sim como uma ferramenta de apoio para a gente agilizar o atendimento, atender o que o mercado pede, porque hoje está todo mundo muito imediatista, todo mundo quer tudo para ontem. Então a gente conseguiu, com as tecnologias que tem hoje, que a gente fica só esperando que vem a mais, né, que cada hora está muito rápido, para ajudar a gente nesse atendimento de fato rápido, mas também ser rápido em chegar no humano, para dar sequência para as pessoas atenderem os clientes de forma humanizada. Excelente. E em vendas também, né, Júnior? Vendas a mesma coisa. A Laís hoje é um suporte muito importante, né, para o primeiro atendimento, né? Sempre teve essa dificuldade com os corretores, mesmo treinamentos, mas para a gente poder dar esse dinamismo de atendimento rápido, a Laís dá um suporte muito legal. E aí a ideia é que o corretor ele entre junto com a Laís, já na sequência, para poder fazer esse atendimento humanizado, que a gente também entende que é muito importante. A Laís, a gente fala que ela segura o cliente para não ir para a concorrência, né? E aí depois na sequência, a gente já entra para poder fazer esse atendimento que funciona muito bem. É essa forma que a gente trabalha. Excelente. E uma outra forma também que a gente agrega bastante a nossa empresa, que eu e meu genro, né, que é o marido dela, somos rotarianos, somos da associação comercial, então nosso relacionamento aqui na Mooca é muito grande. Então, antes de ser, eu trabalho aqui com corretagem de imóveis desde 1998 aqui. 98 aqui, entendeu? Mas só que desde 1989 nós começamos, né, que era Castanho, Piccolomini, então agora se estendeu. Então esse relacionamento que a gente tem, entendeu? É uma coisa que é importante, né? Então todo mundo, então a gente usa muito, eles usam muito esse meu relacionamento, tem a credibilidade também e juntando com essas tecnologias atuais. Então, importantíssimo, é uma né? coisa que A Mooca é muito relacionamento. O bairro da Mooca tem muito essa parte de relacionamento, de conhecer. Então, isso meu pai traz bastante esse lado para que a gente dê continuidade, né? Só que nem se fosse um arroz de festa, né? Então, tudo que é festa eu estou presente.
né? Então, é onde que a gente sempre está divulgando e o gostoso de tudo é que em muitos lugares que eu vou, puxa vida, comprei um imóvel na sua imobiliária. Puxa, com quem? Quem foi que atendeu foi o Júnior. Foi bem atendido. Nossa, maravilhoso. Então isso daí já pega o feedback na hora. Isso conecta muito com o que a gente acredita lá na cúpula, né? Essa questão de estar naqueles lugares onde a troca pode acontecer, os negócios vão acontecendo e a gente está junto com pessoas que também querem melhorar, e querem criar e querem produzir juntas. E vocês canalizarem isso dentro da família, isso é muito, muito interessante. A gente acompanha imobiliárias em todo o Brasil e muitas vezes esse capital do relacionamento, ele acaba não sendo transmitido, né, para os sucessores. E vocês vêm abraçando isso com bastante atenção e levando isso, inclusive, para novos clientes, né? Novos contatos que vão surgindo, vocês também fazendo, né? Esse contato, e o mais importante de tudo, são as pessoas que estão conosco. Então, que nem, por exemplo, o Renato, que é o esposo dela, que deu a agregação na parte de locação. Tem a Miltz também, que também está desde a fundação aqui do escritório, que faz toda a parte de contrato, todo o jurídico. Temos os nossos diretores, que é o Juliano e o Leonardo, que também sempre estão há muito tempo com a gente também. Muito tempo com a gente. Então são pessoas tudo pessoas do bem, tudo pessoas que agregaram completamente a nossa história. Né? Compraram a nossa ideia. Compraram a nossa ideia. Então é por isso que tem o meu sobrinho também, que é o Adriano, que cuida da parte toda burocrática. Então, tem minha sobrinha, que é uma excelente corretora também. Bem familiar aqui. É isso, uma empresa familiar, mas que está nem por isso parada, buscando apenas manter aquilo, né? A gente está conhecendo aqui, depois vamos ver melhor o espaço aqui, mas a Castan está em obras de expansão, né? Isso é muito legal e mostra muito esse espírito de vocês, né? De estar sempre evoluindo, né? E essa preocupação com pessoas também, que a gente quer explorar melhor aí, né? Seja cliente, seja equipe, isso é muito legal. Agora, dia 1º de julho, nós vamos fazer 28 anos aqui na Moca, aqui no nosso pedaço aqui. Então tem toda uma história nesses 28 anos, né? Muita história. Então nós vamos estar inaugurando aqui toda essa nossa sede, essa recepção. Um sonho meu era colocar elevador, porque para mim subir lá na cobertura, quando tem um churrasquinho, eu já não estou conseguindo subir essa escada, então o elevador temos elevador vai facilitar, né? E até gostaria de convidar a cúpula, né? Quando a gente for fazer a nossa inauguração aqui, né? Se conhecer, né? Com os 28 anos, né? Uma honra pra gente. Muito bom. Vamos então conhecer, gente, o espaço? Bora lá. Vamos lá? Então vamos. Renata, aqui fica o nosso salão de vendas, onde a gente comporta, são 60 espaços para 60 corretores. A gente tem aqui a parte dos gerentes, onde eles controlam os corretores, né? Faz todo o processo, todo o acompanhamento junto com eles. São 6, né? Gerentes hoje? São 6 gerentes, 2 diretores. E mais ou menos uns 70 corretores hoje, né? Você tem? Aproximadamente 70 corretores, isso aí. E como que hoje, né, a gente está aqui com o espaço, não está todo preenchido, imagino que o time esteja, né, na rua, trabalhando com os clientes, visitas, ou mesmo em casa, né? Entendo que também hoje vocês têm essa organização de uma rotina que o corretor faz um pouco da sua própria organização, né? Isso. Depois da pandemia, a gente criou uma estrutura para que os corretores consigam estar atendendo pelo celular da onde estiver, não precisa estar necessariamente aqui. Aqui fica uma base para eles poderem vir. A gente usa também bastante esse espaço para treinamentos. Vira e mexe, estamos fazendo treinamentos de atendimento, captação, formas de como fazer o anúncio mais bonito, mais eficiente. Né? Então aqui a gente usa esse salão não só para treinamentos, mas também para essa base para os corretores. Excelente. É muito importante, né, que eles tenham essa liberdade e que os próprios gerentes possam ir fazendo esse acompanhamento, seja aqui, seja, como você disse, né, de maneira remota ali. Tem esse mas controle. Que seja esse espaço também muito dedicado a
a interação entre eles, né? Porque eu não sei, Júnior, como que você vê isso também. Eu percebo que muitas imobiliárias tentaram fazer esse trabalho meio que de automatizar muita coisa, né? Mas essa interação entre os corretores também não pode ser prejudicada, porque daí surgem muitos negócios, né? Sim, sim. A gente entende que, de fato, é importante estarem aqui. A gente está sempre organizando eventos, premiações, para eles estarem sempre mais próximos, né? Mas não tem jeito. Hoje em dia, a gente criou essa situação. É difícil agora depois de tirar, né? Mas funciona muito bem. Hoje a gente consegue ter um controle muito bacana aí com o sistema, com tecnologia, que eles conseguem saber o que de fato cada corretor está fazendo. Então a gente tem bastante controle com relação a isso. O importante é o apoio, né, que a Castan dá hoje, presta para o corretor parceiro, para que ele possa, enfim, fazer mais negócios. Exatamente. Inclusive em obras com a ideia de crescer ainda mais, trazer mais corretores e não paramos de querer crescer, né? Melhor. Então, isso. Queria aproveitar um gancho para falar um pouco mais de tecnologia, né? Nós falamos antes ali com a Ana Paula o quanto que isso também é uma ferramenta hoje, a tecnologia que vocês buscam para facilitar o dia a dia do cliente e da equipe, de modo que vocês consigam, enfim, uma melhor produtividade. Como hoje vocês utilizam a tecnologia no atendimento ao cliente de vendas hoje? Vocês, né? Nós falamos, vocês trabalham com a Laís, você comentou que a Laís hoje isso equilibra com o lado humano, que é muito forte de vocês, mas como é que você chegou nesse momento, né, da forma como vocês usam hoje? Conta aqui para o pessoal, né, que ainda não utiliza, inclusive, tecnologia. Que não usa, né? Junto com o atendimento dos corretores. A gente tem um braço hoje que é muito importante, de fato, a Laís, para fazer esse primeiro atendimento. Nós recebemos uma média de 1.000 leads, que são 1.000 leads de fato novos por mês, né? Não é... O lead que já está aqui dentro da casa, ele não é contado, então são 1.000... 1.000 leads novos, mas vocês estão com uma carteira de mais ou menos quantos imóveis em divulgação? A gente tem 10.000 imóveis na carteira hoje. Só. E é um foco gigante que a gente faz, inclusive não só com os corretores, né? Os corretores também trazem bastante captação diariamente, né? Junto também com as meninas que fazem essa parte de captação online. Vocês têm um time de captação também apoiando os corretores? Temos sim. Nós vamos conhecer depois. Eu te apresento. Entra uma média de 300 imóveis novos por mês, mas também sai bastante, então é um desafio grande a gente conseguir. É um dos principais desafios, né? A gente conseguir aumentar essa carteira. Às vezes demora praticamente um ano para a gente conseguir atingir 1.000 novos imóveis, porque muitos saem também, né? Então são vendidos, então... A gente tem essa estrutura bem forte aí e tudo na região. A gente não tem foco. O foco é dentro da Tatuapé, Moca e Vila Prudente, né? Tá. Mas tudo isso porque estávamos falando do volume de leads, né? E você falando desse atendimento, primeiro atendimento aos leads. Isso, aí o primeiro atendimento geralmente é feito pela Laís, né? Dentro dos portais. E é um braço importantíssimo, mas o que a gente foca é que os corretores atendam o mais rápido possível também junto com a Laís, para justamente a gente não deixar escapar para a concorrência, né? Esses leads. Então a gente está sempre orientando os corretores em estar atendendo junto com ela. A Laís é extremamente importante, mas a gente precisa do humano também para poder dar essa sequência no atendimento, né? Vocês buscam equilíbrio. Humano e é. tecnologia aí para ter mais eficiência e agilidade, né? Acho que essa agilidade. é a palavra aí. É o mais importante. Mais importante da tecnologia hoje na operação de vendas, de atendimento, né? De primeiro atendimento de vendas na Castan. Isso, é o mais importante. A gente entende que atendendo o cliente imediatamente, eu acho que é um dos grandes segredos, né? Da gente não deixar esse cliente indo para a concorrência, né? Então a gente segura ele aqui. Excelente. Vamos lá conhecer então a operação de captação? Bora, vamos lá. Vamos lá. Aqui, Renata, fica o nosso setor de captação, onde não só fazemos as novas captações, mas também a melhora dessas captações. A gente está sempre preocupado em estar reduzindo valores para estar de acordo com o mercado. Então a gente faz um estudo desses imóveis para a gente poder... Porque muitas vezes o proprietário coloca o imóvel à venda fora do valor de mercado, né? Ele está ainda iludido ali no início e depois a gente vai ajustando junto com o time
para mostrar para ele, com todos os dados reais, né, que o imóvel está fora de valor de mercado, né, que de fato tem que estar sendo reduzido aí para poder efetivar a venda, né? Então, Júnior, então esse time aqui, ele faz um trabalho de identificar imóveis para, né, fazer essa abordagem ao proprietário, mas ele também faz esse trabalho contínuo com a base, apoiando os corretores para que esse imóvel esteja sempre sendo revisto a precificação e, enfim, assim? Não só atualizado. Tá. Mas também a gente faz esse filtro mostrando para os proprietários essa inteligência que a gente faz aí de mercado, de cada situação, um apartamento de 2 dormitórios, a gente consegue identificar para o proprietário qual que é o valor real de venda, então tudo isso é feito com o time de captação. Isso. Mas hoje você tem as captações feitas todas 100% em parceria pelo time com os corretores, ou tem captações só dos corretores, do time? Como que é hoje, até assim, percentualmente, né, o time de corretores capta muito mais do que esse time. É um time totalmente interno, né? Isso, é um time totalmente interno. Então é assim, elas fazem essas captações onde a gente tem uma carteira, mais ou menos 2.000 imóveis que são delas, né? Do time. Tá. E aí os corretores, a gente tem uma pontuação, a gente criou, eles têm um mínimo que eles têm que estar trazendo de quantidade de imóveis e placas, que a gente também se preocupa bastante nas casas, né? E as vendas também geram uma pontuação, onde eles podem atender no mês seguinte, então a gente cria essa pontuação, e aí os corretores podem atender os leads que entram os proprietários dessa dos imóveis carteira. captados dessa carteira. Tá. Isso, então é essa forma. E os corretores também, eles fazem as captações deles, onde é direcionado. Então, o que é captação do corretor, ele atende o lead. O lead quando vem das captadoras, né? Sim, imóveis captados aqui pelo setor. Pelo setor, então aí ele é diluído. A gente monta uma escala, como se fosse de plantão, no mês seguinte, onde a gente vai passando um a um os leads dessa carteira. Então, está totalmente interligado o sistema de vocês de atendimento, né, aos leads, ao próprio processo de captação hoje, né? Então, esses 1.000 leads que você recebe todo mês, ele vai direcionado, né, para o captador e para um sistema aqui desse grupo, né, do que é captado aqui por esse grupo, ser atendido pelos corretores, mais ou menos isso. Isso, esses 1.000 leads, então, ele vem uma boa parte daqui, uma boa parte também dos próprios corretores, onde a gente também tem a gente gosta de fazer um estudo com os corretores, a gente tem isso muito na mão, que hoje a gente consegue direcionar o corretor, a gente consegue passar para ele o quanto que ele vai vender de acordo com a quantidade de captação que ele tem dentro da carteira. Então esse estudo a gente faz com muita cautela, assim, é bem feitinho mesmo, e a gente consegue dizer para o corretor o momento que ele vai conseguir, que é o sonho de todos os corretores, é vender no mínimo um imóvel por mês, né? Então, a gente, com esse estudo, é mais ou menos, né? A gente consegue dizer, o corretor tendo uma carteira, conseguir manter uma carteira de 150 imóveis para cada um, ele consegue atingir esse número de uma venda por mês. Uma venda por mês. Então, com isso, você consegue dar mais previsibilidade para o corretor e, ao mesmo tempo, atender uma demanda deles, que é a transparência num processo, né, de distribuição dos leads. Que convenhamos, né? Toda imobiliária, todos os corretores reclamam, né, que falta lead, o lead não é qualificado. Mas vocês criaram uma maneira de reduzir esse tipo de percepção aqui. Na verdade, a gente não tem esse problema aqui. Que bom. Aqui é muito bem explicado antes. A gente, de fato, tem uma quantidade grande de leads. Às vezes a gente entende que entrar muito leads também para o corretor não é bom, mas a gente não dosa isso. Mas aí também você tem a Laís hoje te auxiliando nesse primeiro atendimento para poder também focar, né? O corretor poder focar naquela qualificação, naquele cliente que já está mais quente, qualificado, você faz isso também. Né? Isso ajuda muito, porque senão, de fato, não daria conta. Então a gente curiosos, né? Isso, muito curioso, né? Então a gente consegue. A Laís é um braço importantíssimo para poder filtrar de fato esses clientes, né? E aí vai da expertise de cada corretor de entender qual que é o cliente que está no momento de compra de fato. E aqui do lado nós temos uma outra sala de pós-vendas? Aqui fica o time de pós-vendas. Faz o que o time de pós-vendas? O pós-vendas... Olá, gente. Oi, pessoal. Bom dia.
após a venda, né? Aham. Aí as meninas, o Ícaro, fazem esse processo, então financiamento. Depois que a gente assina o contrato, a gente chama de pasta, né? A pasta desce e daqui eles tocam até a entrega das chaves, né? Onde a gente tira esse peso dos gerentes e corretores para eles poderem Focar no atendimento, focar só na próxima venda, sim, né? Sim. Então aqui, esse setor, ele cuida de todo esse processo. É um setor que tá todo mundo aqui de parabéns, que não é fácil. Ó, que maravilha! Vamos gravar, ó, tá gravado, hein? Gente, o papo tá super legal, mas nós vamos agora para a parte de locação. Então, antes de seguirmos, fiquem aí com a palavrinha dos nossos patrocinadores e a gente já continua. Sua imobiliária atingiu o teto? É hora de iniciar um novo ciclo de crescimento. Mais de 11 mil profissionais e 600 imobiliárias em todo o país para fazer negócio com você. Um ecossistema com metodologia para garantir máximo serviço ao cliente, máxima comissão ao corretor e máxima rentabilidade para a sua empresa. Vencer Remax. Renato, tudo bom? Que bom te ver de novo. Obrigado. A gente já se conhece também, Renato é o diretor administrativo aqui da locação na Castan, esposo da Ana Paula. Sim. Tudo certo? Tudo certo, obrigado pela visita. Eu que agradeço. Você vai mostrar pra gente aqui como Vamos que conhecer tá a operação? Vamos. Acho que é legal. Vamos dividir, Vamos né? começar pelo... É importante falar isso, né? Nós temos aqui um casal, ele diretor administrativo, ela diretora comercial e estão separados por uma parede. Exato. A gente tem aqui a sala da Ana, do lado de cá nós temos a sala do Renato. E a nossa operação aqui também, a parte administrativa na frente e a parte comercial atrás. Vamos conhecer? Importante, eu acho que isso reforça, né? Vamos falar bastante ainda da forma de fazer gestão aqui na Castan, mas mesmo sendo uma empresa familiar, né? Sim. Muito bem divididas as responsabilidades, seja o Júnior lá nas vendas, a Ana no comercial de locação e o Renato no administrativo. Bora conhecer então? Bora. Então, Oi, pessoal. Tudo certo? aqui é onde a gente faz a gestão de conflito, principalmente, né? Onde a gente faz o primeiro atendimento dos chamados e a parte de contrato proprietário também. e inquilino. Exatamente. Exatamente. Tá? E aqui do outro lado, eu tenho o meu time financeiro, responsável pela operação tanto inicial quanto a parte de rescisão. Então, toda a parte financeira da operação, ela roda com esse time aqui. Oi, pessoal. Tudo bem? Então, aqui é o pessoal que cuida da grana, Exato. das Não organizações pode aí de fugir nada inovação. É Tranquilinho, né? isso. Tranquilo. O ambiente é gostoso, não é? Vocês gostam, vocês gostam bastante. Aqui é o nosso salão comercial. Oi, pessoal. Tudo bem? Aqui é onde tudo inicia. Excelente. Então, Captação, atendimento. Isso, aí aqui a gente tem captação passiva, tem o Wellington aqui com captação ativa, as meninas que fazem toda a parte de atendimento, o principal foco que é o agendamento de visita. Ana, você tinha antes um time que fazia um pré-atendimento e depois você implantou a Laís no lugar. Como que funciona Isso. hoje, né, o trabalho, essa continuidade entre o primeiro atendimento dado pela Laís e o trabalho das meninas? Isso, antes da Laís, a gente atendia todos os clientes, todos os leads que chegavam, eles já eram atendidos direto pelas meninas. Então, que fazia desde a parte da qualificação até o agendamento da visita. Hoje, com a Laís, na locação, a gente consegue utilizar bastante ela, né? Então, tanto aqueles leads que não respondem, a gente faz reengajamento, então isso fica tudo por conta da Laís. E aquele lead já mais quente, que principalmente que a Laís provoca muito o agendamento de visita, a solicitação do agendamento, né? Ela não consegue concluir por questões operacionais, mas a gente consegue saber quando o lead ele pode fazer o agendamento, pode visitar o imóvel.
imóvel. Então, normalmente, ela estimula que ele passe 3 dias e 3 horários. Então, quando chega para elas não vão entrar nesse momento na parte de qualificação, porque a Laís já fez. Já fez, tá. Isso. Então, elas já vão direto para a parte do agendamento de visita e esclarece uma dúvida ou outra, alguma particularidade do imóvel. Então, ela já traz isso para tentar fazer com que na visita seja mais a visita só para confirmar tudo aquilo que já foi falado. Perfeito. Ana, e hoje você tem, né, um time de captação ali, Sim. fazendo um trabalho ativo, receptivo, aí você capta mais de 100 imóveis. Sim, em né? torno mais ou menos de 100 E aí, imóveis. com isso, você tem uma geração considerável de leads, né? Sim. São tamanho. mais ou menos uma média em torno de 1.200 leads novos por mês. E aí, imagino que é isso, essa solução de você trazer a tecnologia auxilia muito na agilidade do atendimento dessa quantidade de leads, né? Sim. E resolveu também a questão de, às vezes, quantidade de pessoas para atender fora do horário comercial. É isso. Que é uma dor, né? É uma dor. E essa parte da Laís, com certeza, ajudou bastante para a gente conseguir ter essa agilidade do atendimento rápido. E quando chega realmente para o atendimento, é o que eles querem, que é o agendamento de visita. A locação, ela tem essa dinâmica que é diferente de vendas, né? Sim. Então, vendas tem um processo um pouco mais demorado na locação. A pessoa que vem, tem os curiosos, mas não é a maioria. A maioria quer realmente alugar um imóvel, algum movimento ele vai fazer. Então, a gente conseguiu distinguir realmente aqueles leads que estão quentes, que é onde elas conseguem atender de forma mais imediata, e aqueles leads que não estão tão quentes ainda. Sim. A Laís consegue totalmente dar esse atendimento personalizado para eles. E me conta uma coisa, eu sei que vocês trabalham, né, há bastante tempo aí, desde que eu conheci vocês, com as garantias, com as garantias pagas, né, começou com seguro fiança, depois vieram as fianças onerosas. Como que hoje, eu entendo que uma grande dificuldade nessa qualificação do lead, saber se é quente, não é só o desejo de alugar, né, mas o quanto que essa pessoa tem um potencial para fazer aquela alocação, né? Como que vocês trabalham isso hoje no time comercial? Consegue alugar, né? Então, esse é um desafio grande, porque muitos leads entram e realmente a gente não sabe se eles vão ser aprovados ou não, e eles também não sabem. Então, hoje também uma das principais funções do atendimento, elas já, quando começa a falar com o lead para fazer o agendamento de visita, elas já começam, de alguma forma, a pegar o CPF do cliente. Sim. Então, elas já conseguem fazer a simulação direto pela garantia, e já ter mais ou menos uma ideia se vai ser aprovado ou não. E se não for, já trazer algumas soluções antes da visita. Então, isso a gente consegue otimizar bastante para que quando vá na visita já... É claro, tem alguns clientes que não querem passar, mas a gente segue o atendimento normal. A gente faz a visita mesmo quem não passa. Mas, normalmente, eles querem também saber, né? Eles querem saber quanto que é, então tem todo esse processo que a gente conseguiu otimizar bem e ser bem direcionado. Quando vai na visita é quase que certo ali. E quero pegar o gancho para falar das visitas mesmo, Sim. né? Você tem hoje um processo de visitas que vocês têm uma facilidade aí para os clientes para agilizar também isso, né? Isso, a gente tem o time dos agentes de visitas, que eles ficam na rua, que é literalmente só mostrando o imóvel mesmo. Um demonstrador. Demonstrador. O cliente, quando ele vai para a visita, ele já vai com todas as informações bem completas. O agente de visita, quando ele chega no imóvel, ele tem as informações, mas ali não é onde necessariamente esclarece todas as dúvidas, porque a gente entendeu que na locação, esse processo rápido, esse atendimento mais personalizado, ele acontece de forma online. O presencial mesmo é para a pessoa enxergar ali e ver se é aquilo que ela quer. Agora, toda a parte burocrática, aí o nosso agente de visita, ele já direciona, falando, depois da visita entra a closer para poder falar toda a parte de fechamento, negociação e burocracias em relação à garantia também, contrato e tudo mais. Muito bom. Vocês criaram uma esteirinha mesmo, né? É uma esteirinha que... captação até o fechamento. É uma esteirinha que, inclusive, foi implantada pela cúpula, né? Foi uma ideia trazida por vocês que fez bastante diferença pra gente. Foi uma virada de chave, porque aqui em São Paulo, e mais especificamente na Mooca, não existe esse modelo de negócio. Então, quando vocês me apresentaram, foi
Foi muito desafiador, porque... Foi um voto de confiança, né? Foi um voto de confiança. Primeiro eu achei que vocês eram malucos, né? Eu falei, como assim a gente vai ter pessoas fixas, CLTs, e esse custo todo, sem saber se vai dar certo ou não? Mas eu acreditei muito, eu falei, não, a locação é uma coisa que, se fizer rápido e bem feito, ela acontece. Ela vai acontecer, de uma forma ou de outra, ela vai acontecer. Que em vendas não tem muito essa previsão, na locação eu percebi que dava certo, aí eu fiz vários testes, claro, né, lá no início eu mesma fazia muitos testes de como seria esse processo, porque depois que você coloca as pessoas, a gestão de tudo isso tem que estar muito bem alinhada, porque para fazer uma locação, são muitas pessoas envolvidas no processo, então tem que estar todo mundo muito bem alinhado. Então a gente testou bastante coisa e assim, foi uma virada de chave para nós, porque a gente tomar essa decisão, e diferente do que o mercado regional faz, e quando a gente fala para outras imobiliárias, quando a gente se encontra, né, eles ficam, nossa, mas como? Vocês não têm corretor autônomo? Eu falo, não, a gente trabalha de um outro formato que dá muito certo. E essa separação, né? Aqui é só locação, ninguém falou, algum cliente falou de vendas, já direciona para lá, falou locação, direciona para cá. Isso eu acho que é essencial para a divisão da operação dar certo e ser os dois setores bem-sucedidos, né? Porque é isso, gostamos de quem topa testar. Nossa, aqui eu topo. Me traz uma ideia nova que eu compro a ideia. Nós falamos... Quantas pessoas aqui no comercial, no geral? Aqui estamos com 8. E esse time aqui, então, nós falamos de captação, falamos do time de pré-atendimento, né? Sim. Que está se tornando atendimento junto com a Laís, focando no agendamento de visitas. E aí você tem, finalizando a esteira comercial ali, closers, né? Isso. O closer faz toda essa etapa de coleta de documentos. Isso. Assim que o cliente sai da visita, o closer já entra em ação, já entra em contato com o cliente, perguntando se gostou do imóvel e, na sequência, já enviando o link para que ele envie os documentos. Nisso, ela já tem informação se o cliente foi aprovado na simulação ou não, se tem... Alguns clientes, inclusive, já mandam os documentos antes da visita, mas, normalmente, eles acabam enviando depois. Porque o teu demonstrador, ele apenas vai mostrar o imóvel mesmo, né? Isso. Esse trabalho, então, o closer continua aqui. Mas o closer faz a entrega das chaves também? Não, a parte do closer depois da visita, colhe toda a parte da documentação, envia para a parte de contratos, então ele organiza tudo, toda a parte da negociação, tanto de valores quanto de algo... Fala com o proprietário, às vezes tem uma obra, uma reforma, alguma coisa para negociar isso, e organiza tudo isso, envia para o contrato já mastigado. Tá, então, o administrativo prepara o contrato. Isso. E tudo isso vai digital para o cliente, né? Tudo de forma digital. Ele não precisa vir aqui, o cliente, para fechar um contrato? Não, o único momento que o cliente precisa vir na imobiliária é no momento da entrega de chaves, que é uma questão de processo e segurança nossa, que a gente precisa garantir que quem está recebendo as chaves é, de fato, quem está no contrato. Tá. E aí isso é feito lá na sala de atendimento. Isso, o administrativo que faz essa entrega. Então a gente tem uma esteirinha aqui bastante digital, Sim, que dá essa agilidade e essa conveniência para o cliente que está alocando. E aí o ponto de contato acaba sendo muito mais no administrativo, né? Presencial. E o presencial, se for falar em presencial, são 2 momentos. O momento da visita, porque não precisa visitar, e o momento da entrega das chaves. O restante não precisa ter mais nenhum tipo de contato, dá para ser feito tudo de forma digital. Claro, a gente tem a possibilidade, tem alguns clientes que querem, mas não é a maioria. E aí a gente se adapta e faz o atendimento. Sim, mas os clientes que querem procurar imóvel e quando bate um ou outro aqui, a gente direciona para o digital. A gente faz um atendimento breve, mas a gente vai entrar em contato pelo WhatsApp e direciona para o digital. Boa. Vamos lá? Conhecer mais espaços da habitação, da pessoa. Você que acompanha o Modo Avião tem observado como o mercado de locação se transforma a cada dia. Temas que a gente trata aqui como reforma tributária, inadimplência, o avanço da tecnologia e da inteligência artificial, além de uma competição cada vez mais acirrada, interferem na sua operação de locação. Por isso, estar bem informado e atualizado é fundamental.
E é por isso que no dia 30 de setembro, a Cúpula organiza o Cúpula Aluguel Day, um evento totalmente dedicado ao segmento da locação de imóveis. Você pode participar presencialmente em Curitiba e ter acesso a experiências exclusivas, como mentorias com consultores da Cúpula, ou acompanhar o evento ao vivo de qualquer lugar do Brasil. Acesse aluguelday.cúpula.com.br, confira a programação e garanta sua vaga. Nós estamos aqui nessa sala, que é uma das salas de espaços de atendimento que vocês têm, né? Eu entendo que, a gente estava falando um pouco antes ali, na parte comercial, o cliente não precisa vir aqui, a não ser, né? O presencial é mais na visita, que ele vai até o imóvel. Mas eu entendo que esse espaço aqui vocês usam, inclusive, para uma etapa importante, sim, presencial, que é no administrativo, sim, na entrega de chaves, né? Sim. Vocês têm um cuidado especial com isso, né, Renato? Sim. A parte comercial utiliza também, lógico, porque a gente ainda tem o cliente porta a porta que vem, sim, aqui, que quer alugar um imóvel. Sim. Então a gente acaba fazendo esse atendimento aqui também. Mas a parte administrativa muito mais, tanto na entrega da chave quanto no recebimento, e a entrega da chave principalmente porque é onde a gente faz a última validação da etapa. Onde a gente tem aquele cuidado principal com relação às fraudes. Onde a gente valida documento, toda a documentação que foi enviada, se a pessoa que está vindo retirar a chave é aquela pessoa que fez todo o processo de locação, enfim, a gente... Mas as chaves podem ser retiradas por outra pessoa. Mas vocês fazem uma conferência, exato, de quem que é aquela pessoa e quem assinou o contrato. Poder pode, a gente evita que isso aconteça, né, mediante procuração, mas sim, a gente consegue fazer toda essa triagem e a gente pede para que sempre a pessoa que venha seja a pessoa do contrato. Até porque aqui a gente faz o último bate-papo, fala das responsabilidades dele como locatário, o que ele tem de obrigação, o que ele tem de responsabilidade sobre o imóvel. A gente faz aquele último bate-papo até para conectar a imobiliária ao locatário. Fala um pouquinho do primeiro boleto, próximos passos para ele já se... Explica como que funciona essa relação que está se iniciando. Ela, sim, deixa de ser uma relação comercial, sim, e passa a ser uma relação mais longo prazo ali, exato, com outra equipe. Exato. Que é a equipe administrativa. Exato. E gera conexão, porque essa pessoa, esse locatário, ele sabe com quem ele vai falar dali para frente. Tá. Então a gente já começa a fazer essa conexão aqui também. E com isso corta-se esse vínculo, né, com o comercial. Passa o bastão, literalmente. Bastão. Exato, é isso. Qualquer coisa que precisar em relação ao imóvel já não vai mais falar com ninguém da equipe do comercial. Tá. E muito legal até, completando, né, a gente faz esse bate-papo nessa sala, onde a gente define os nossos valores aqui, a gente deixa explícito para o cliente o que a gente tem de valor, né? Temos até a questão da avaliação, que a gente incentiva o cliente a fazer essa nossa avaliação. Muito legal, eu ia mesmo perguntar, porque eu vi uma plaquinha ali na mesa, isso, né? Exato. Que vocês incentivam que o cliente avalie esse atendimento. Sim, sim. Até... No presencial, mas no online também? Também. Até para que a gente tenha um termômetro de como a nossa operação está rodando, né? Tá. Lógico que não é 100% de aprovação, mas a gente usa todo esse revés para que a gente melhore e traga excelência para o nosso processo. É uma abertura que vocês dão para a melhoria contínua, né? Exato. A Laís, ela faz essa análise, depois do atendimento dela, ela faz a avaliação, ela pede a avaliação dela, né? Mas aí é o trabalho que não é humano, e aí o trabalho humano, quando a gente finaliza o processo, entregou a chave, é onde a gente vai buscar a satisfação do cliente pelo nosso processo. Tá. E aí a gente mede aqui. E vendas também, né, Ana? Você falou. Todo time de pós-venda. Na hora principalmente da assinatura do contrato, de assinatura da escritura, que é o momento que o cliente vem até a imobiliária, onde a equipe do pós-venda solicita que faça a avaliação de como foi o processo dele, desde o início até a finalização, que é a assinatura da escritura. É isso, né? Não tem como a gente melhorar, buscar melhoria contínua se a gente não ouvir o cliente para poder fazer as mudanças. São muitas pessoas, né? A gente trabalha com muitas pessoas, então até para a gente poder estar bem perto da operação, é difícil ter um controle de tudo, né? Às vezes algumas coisas podem escapar um pouquinho, então a gente consegue ali na avaliação ter essa dimensão para fechar o nosso controle em relação ao processo e nosso atendimento. E a gente está aqui para fazer um encerramento falando de algo que é integração, acho que é a síntese do case aqui de vocês, que é a integração
das pessoas, dos processos, da tecnologia que vocês estão continuamente buscando melhorar, né? Esse espaço aqui super legal que a gente falou, acho que é prova, né, de que vocês buscam colocar as pessoas em primeiro lugar e que de alguma forma com a tecnologia vocês estão buscando facilitar a vida delas para que elas também tenham uma melhor qualidade no trabalho, mais satisfação, né? Então, de novo, um espaço de descompressão, de celebração, de festas que vocês construíram aqui, eu acho que mostra que as pessoas vêm em primeiro lugar, né? Exato. O ponto-chave, né, que a gente traz hoje como cultura da empresa, inclusive, é exatamente esse ponto que você falou. Pessoas em primeiro lugar. Apesar dessa inovação, de toda essa tecnologia, de tudo que acontece, a nossa cultura zela por isso, né? Temos que ter o foco em pessoas. Então, acolher a nossa equipe, para que a nossa equipe acolha o cliente, é o nosso principal objetivo. Então, tudo que a gente faz é pensado nisso hoje, né? E eu acredito que é um desafio comum, apesar da gente ter operações diferentes, inclusive com perfis de colaboradores diferentes, né? Você tem ali os corretores parceiros, você tem na alocação a equipe CLT, a gente sabe que ainda tem diferenças, né, na forma como a gente faz a gestão, mas entendo que vocês estão buscando encarar de uma maneira conjunta a pessoa, o profissional, independente do tipo de contrato de trabalho. Exato, independente da operação, de novo, né, você foi perfeita. O nosso cliente, ele tem que ser bem atendido, bem recebido, como cultura Castan. Então, esse ecossistema, né, que a gente tem, zela exatamente por isso. É trazer essa união, é trazer essa satisfação para que a gente possa replicar isso para fora. Júnior, o que você tem visto como os maiores desafios hoje para atração e retenção de bons corretores? A atração, hoje a gente vai até que muito bem. Antigamente a gente tinha muito mais dificuldade de trazer novos corretores. O maior desafio é fazer com que o corretor entenda o processo, né? A forma que a gente passa para ele, o que ele tem que fazer, e aí sim ele percebe a realidade, que não é fácil. É um desafio, é uma constância para ele conseguir. Foi o que a gente falou agora há pouco, né? Para ele alcançar esse número de eu quero fazer uma venda por mês, ter um salário... Ter mais previsibilidade de receita. Esse é o maior desafio junto com o corretor. Ele ter essa constância, que não é fácil, de fato. O corretor, ele toma muita... urgência. Bordoada, vamos dizer. Às vezes ele está com o negócio fechado e o negócio abre. E é comum. Esse é o nosso dia a dia. Essa constância com o corretor, que é o nosso maior desafio, com certeza. Fazer o corretor confiar no processo, né? Acho que em locação locação a gente não tem tanto esse desafio, Ana. Sim, a locação, acho que tem muito mais frustração na venda dos corretores, porque não só a concorrência, a dinâmica do mercado de vendas é muito diferente. Na locação já é um pouco, não é certeiro, não vou usar essa palavra, mas assim, a gente consegue prever um pouco mais e a gente entendeu que dentro do processo, criando a esteirinha certinha do jeito que a gente criou hoje, a gente sabe o que a gente consegue fazer. Então, mesmo tendo os desafios com os clientes, mas a gente sabe que é possível chegar em determinado número quando a gente segue o processo da alocação, que já vendas é um pouco mais do ponto de vista comercial isso, né? A comparação. Mas eu entendo que nós temos outros desafios na alocação, que é na administração, né? Sim. Processo, gestão de pessoas. É o que eu costumo falar, a alocação em si, ela já é um mundo que não existe estudo. Se você quiser se especializar e falar, eu vou criar uma carteira de alocação, você só vai conseguir fazer isso vivendo. Vivendo no dia a dia, cada imobiliária tem uma dinâmica e trabalha de uma forma diferente. Então, a parte de gestão de pessoas ela é muito importante, tanto quanto entender de como trabalhar com locação, porque nosso trabalho ele é serviço, né? Então a gente precisa de pessoas bem preparadas e não basta apenas treinamento a gente trazer para as pessoas, porque a gente lida, locação tem muita gestão de conflitos, né? Então é uma habilidade emocional que as pessoas precisam ter. E o que a gente tenta ao máximo, além de trazer todo essa ambiente que a gente tentar tornar isso um pouco mais leve, é a criação de processo, de fato. Então, para mim, assim, locação precisa ter processo. Processo do início, desde a captação, até quando encerra a locação, que normalmente depois de 30 meses, mais ou menos, a média ali. Processo, para mim, é o que define a parte de gestão de pessoas.
E aí, até trazendo um pouco, quando você pergunta da questão da tecnologia, né? A gente acredita aqui que a tecnologia, ela incrementou muito o nosso processo. Quem não acompanhou, ficou para trás, não adianta dizer que não. Sim. Mas hoje, a tecnologia, ela auxilia muito a gente, né? Tanto na parte de captação, que a gente já falou, né? Que a gente tem a parte da Laís, a parte de automação para os atendimentos, mas o nosso negócio, o nosso serviço, ainda depende muito do ser humano. Exatamente. Né? Então, se a gente não tiver com um time qualificado, treinado, feliz, não há tecnologia que vá suportar toda essa estrutura emocional e mental que a gente precisa ter aqui dentro. Né? E é a grande questão, né, das empresas hoje, é justamente buscar como equilibrar, né, as necessidades das pessoas, porque a separação entre trabalho e vida pessoal é cada vez mais difícil de se estabelecer. É isso. Somos seres humanos ali que têm diferentes papéis. Ainda mais nesse mercado cada vez mais rápido, cada vez mais tecnológico e tudo para ontem. E a gente precisa atender essa demanda, só que quem atende essa demanda são pessoas. Exatamente. Elas querem a agilidade de um robô, mas elas não querem um robô. Né? Elas querem pessoas. E aí a gente, né, as pessoas estão dormindo, as pessoas precisam viver. O robô não faz, o robô tá lá. E para onde que tá indo a Castan, gente? O que a gente pode esperar aí? Começando pela frente de vendas, assim, o que você vê para o futuro? O que você está planejando? A gente, hoje, com 70 corretores, a nossa missão, a nossa meta já tem um tempo, é de chegar em 100 corretores, mas esse sonho já estamos transferindo para 200, né? Então, com a estrutura que a gente tem, o formato que a gente criou, junto com as regrinhas muito bem claras, tudo. Então, assim, hoje o corretor ele não se assusta quando está entrando mais corretores. Antigamente ele fala, nossa, mais um corretor aqui concorrendo, né, com a gente, que hoje não é mais concorrente. Hoje ajuda o outro corretor também a vender. Ele está trazendo mais produto para os outros corretores também vender o produto que ele trouxe, né? Que são as captações e aí vai. O projeto é alcançar aí agora sim os 200 corretores, com certeza aí nos próximos anos a gente vai conseguir. Não vai ser fácil. E a gente vai voltar aqui para contar essa história também. E na locação, Ana, o que vocês falam, Ana, Renata? A locação, a gente fala, é uma loucura que a gente gosta, né? A gente gosta, né? Parece que quando a gente fala até às vezes entre a gente fala, meu Deus, o que a gente está fazendo? Por quê, né? Por que a gente está fazendo? Mas realmente é uma coisa que a locação, assim, a gente, principalmente nós, que começamos a carteira desde o zero, foi a locação 1, 2, 3. Então, quanto mais a locação ia crescendo, mais os problemas iam vir. E a gente foi entendendo que chegaram alguns momentos que a gente falou, para onde que a gente vai, o que a gente tem que fazer. E aí, cada hora que vinha um desafio, a gente... Não, peraí. A solução, vamos pensar na solução. Nunca foi, né, uma questão de pensar em parar ou pensar em estagnar, né? Sim, sempre pra frente. Às vezes dá umas vontades, mas não vamos estagnar. Mas não, porque a gente percebe que quanto mais volume nós temos, mais a gente consegue ter pessoas para poder dar conta de todo esse volume e o processo, conforme ele vai encaixando, você vai entendendo que administrar X imóveis acaba sendo quase a mesma coisa que você administrar um montante maior. Eu acho que o desafio maior da locação foi no começo. Encontrar o jeito de fazer aí para conseguir escalar na sequência. Essa receita do bolo ela foi mais desafiadora. Foi a que mais, assim, acho que a gente já passou por isso. Claro que a gente vive vários desafios, mas agora, assim, o caminho que a gente quer seguir é sempre esse, né? A gente chega em um patamar, a gente fala, não, a gente quer chegar nesse. Quando tá perto de chegar, a gente fala, não, já vamos chegar um pouquinho mais, então... Crescendo e organizando, né? Isso, exato. A meta tá desenhada, a próxima meta tá desenhada. Eu brinco com a Ana, né? Quando a gente tinha 200 locações, bateu a meta, dobra. Fomos para 400, legal. Bateu 400, eu falei pra Ana, 700 acho que é um bom número. Bateu 700. Agora eu quero 1.000. É isso. Depois de 1.000 a gente caminha para 1.200, 1.500 e assim vai, mas a ideia é essa, é o que a Ana falou, é nunca parar e visualizar sempre o próximo passo, porque a gente entendeu o negócio, como é que roda. Exatamente. Então, fico muito contente de acompanhar isso, de voltar aqui, né? Comentei no início, já estive aqui com vocês em outros momentos, fico muito contente de ver essa evolução, sempre vocês buscando fazer melhor. Tenho certeza que vai ser uma conquista aí breve para ser feita. E quero voltar para aquele convite que o Castan fez para mim, para a inauguração aqui desse espaço que vai ficar incrível. Tá combinado. Com certeza. Gente, agradecer vocês pela generosidade de compartilharem, né, um pouquinho da história de vocês, da forma como vocês
fazem a venda, a alocação, a administração hoje nessa empresa. O carinho que vocês nos recebem aqui. Sim, sempre. Como uma parceira desde sempre. Desde quando a gente conheceu vocês, são conteúdos riquíssimos que a gente sempre aproveita, né? Sempre tem muita coisa que agrega, né? E principalmente a atualização de mercado, que a gente tem que estar sempre se atualizando em cima disso. E obrigada também. Fico feliz. Espero que a gente tenha contribuído um pouquinho aí com Exatamente. o mercado. Certamente. E você que está aí nos assistindo, nos ouvindo, se gostou desse episódio, curta e compartilhe com outras pessoas para a gente continuar levando essa mensagem, né, de melhoria contínua e de transformação para o mercado imobiliário. Obrigada. Obrigado. Modo Avião é um conteúdo original Imob Report, com realização da Cúpula, com apoio de Alpop, Pipe Mob, Laís, Auxiliadora Predial, Credialuga, Arbitralis e Remax. Na apresentação, Rodrigo Werneck, Renata Maciel e Michel Prado. Com roteiros de Ângela Matos. Produção, Isabelle Saldanha e Ângela Matos. Coordenação de produção, Fabiana Fortes. Direção de conteúdo, Michel Prado. Direção de produção, Grace Nardelli. Edição e pós-produção, Dice Masters Podcasts Multimídia.